Estamos de volta, pessoal, começando aqui nossa parte 4 do nosso item 5.3, item um pouquinho puxado. Vamos falar aqui sobre dados, né? A parte de dados, as políticas relacionadas aos dados. Os dados são um ativo essencial que precisam ser protegidos com base em seu perfil de risco. Os dados são rotulados de acordo com o seu nível de sensibilidade para garantir que os dados sejam tratados adequadamente. Os arquivos são normalmente rotulados com metadados e etiquetas impressas são usadas para fitas e outras mídias físicas, né, normalmente. Classification, parte de classificação. A classificação de dados ajuda a garantir que controles de segurança adequados sejam implementados para proteger dados confidenciais. Então você precisa classificar os dados, aí precisa saber o que é confidencial, o que não precisa ser confidencial, né? O nível de confidencialidade. Governança. A governança de segurança de dados é a coleção de práticas relacionadas ao suporte, definição e direcionamento dos esforços de segurança dos dados de uma organização. Isso geralmente inclui serviços e criptografia AAA. Parte de retenção. As organizações implementam políticas de retenção de dados para definir a duração do armazenamento de informações e especificar os requisitos para armazenamento de dados. O objetivo é otimizar a gestão de dados, reduzindo custos de armazenamento e responsabilidades legais. É importante que essas políticas estejam em conformidade com as leis relevantes, as quais podem estipular um período específico para a retenção de determinados tipos de dados, como por exemplo 5 anos. Dependendo da legislação ali, às vezes alguma regra específica de setor e coisa do tipo assim, define esses prazos de retenção, né? E a motivação também dessa retenção. Falar aqui agora sobre políticas de credenciais, né? Elas são usadas para definir os requisitos de autenticação ou AAA completo para vários assuntos. E sempre que possível, a MFA deve ser implementada, multifator de autenticação, né? Essa parte de políticas de credenciais vinculadas à parte de pessoal, né? Descreve o processo pelo qual contas gerais de usuário podem ser criadas e por quem cria. A política deve incluir descrições de revisões periódicas das contas para verificar se as mesmas são necessárias e se as permissões de contas estão adequadamente configuradas. Além disso, devem ser incluídas descrições relativas à monitoria da atividade da conta. O pessoal interno precisa receber uma conta exclusiva e ser obrigado a usar o MFA. Sempre que possível, as entidades externas também devem ser obrigadas a usar o MFA, sejam elas consultores, contratados ou clientes. Essa parte de verificar aqui, né, essas políticas credenciais e tudo mais, é aquele caso. Às vezes o funcionário saiu da empresa, passou muito tempo e aí tá lá o usuário dele. Aí, às vezes, nessas revisões periódicas de conta aí, pode ser que vocês achem algumas contas aí que tá há muito tempo, não tem nem acesso, ou às vezes tem um acesso recente, o funcionário nem trabalha lá mais, né? Contas de terceiros, né? O third party aqui. As contas de terceiros geralmente estão associadas a fornecedores de produtos e serviços. E por isso é importante ter uma política que defina todas as informações relevantes para o uso dessas contas. Essa política deve incluir os mesmos elementos da política de conta de usuários regulares, além de estabelecer as circunstâncias em que as contas de terceiros podem ser criadas, as convenções de nomenclatura para torná-las facilmente distinguíveis das contas de usuários regulares e o monitoramento de processos. Adicionalmente, sempre que apropriado, as contas de terceiros devem ser configuradas como desativadas por padrão, sendo ativadas somente quando necessário para resolver um problema ou concluir um projeto. No caso de funcionários em tempo integral, a conta de usuário deve ser configurada para expirar automaticamente no final do prazo de contrato. Por algum motivo ali, você contratou a empresa, ela colocou funcionários ali, acabou o contrato, você coloca a conta para expirar, para justamente evitar problemas aí depois. Parte de dispositivos, né, de device, as credenciais do dispositivo geralmente definem objetos de computador em um domínio de Active Directory ou domínio Kerberos. Esses objetos devem ser regidos por uma política que descreva o processo pelo qual podem ser criados e tarefas de revisão periódica para garantir que os objetos estão atualizados, configurados de forma adequada e ponderar o uso de ativos pela organização. Parte também de você tentar fazer aqueles gerenciamentos dispositivos que a gente já viu. Service Accounts seriam as contas de serviço. Elas são utilizadas por aplicativos e serviços para terem acesso a diferentes objetos em um ambiente de TI corporativo e executarem suas funções corretamente. Por exemplo, um aplicativo pode precisar ler o diretório de usuários corporativos, enviar e-mails, copiar arquivos de locais de rede, autenticar em outros aplicativos e gerar e distribuir relatórios. Assim como as contas gerais de usuário, as contas de serviço têm acesso a recursos sensíveis e, em alguns casos, são configuradas como privilégios elevados. Por isso, devem ser gerenciadas de forma semelhante às contas gerais, sendo passíveis de uso indevido por fornecedores e funcionários que podem obter acesso a sistemas e serviços protegidos. E também tomar cuidado com a parte de permissionamento dessas contas de serviço aí, né? Continuando ainda aqui com Service Accounts,
Uma prática recomendada é atribuir as contas de serviço a um funcionário responsável, normalmente um gerente, que será o responsável pelas ações realizadas pela conta. É importante que as contas de serviço sejam monitoradas regularmente e que sua atividade seja auditada para detectar atividades suspeitas e prevenir violações de segurança. A parte aqui de administrador, né, as contas de root e as contas de admin, elas são essenciais para adicionar, remover e reconfigurar todos os aspectos de serviços críticos dentro de um ambiente de TI corporativo. No entanto, por possuírem privilégios de alto nível, essas contas devem ser tratadas com rigorosas medidas de segurança. Para garantir a segurança dessas contas, sistemas de autenticação rigorosos devem ser implementados, como autenticação multifator. Além disso, as contas de administrador de root devem cumprir todos os requisitos da política de conta de usuário, incluindo o monitoramento próximo de todas as ações realizadas. O monitoramento efetivo inclui a revisão regular das atividades da conta de administrador /root ali, e o registro de todas as ações realizadas. Qualquer atividade suspeita deve ser prontamente investigada para detectar possíveis violações de segurança. Com essas medidas de segurança em vigor, as contas de administrador e root podem ser usadas com segurança e confiança para gerenciar serviços críticos em um ambiente de TI corporativo. Muito bonitinho, né? Essa parte de permissionamento também tem que ter cautela com isso aí. Você pensa que não, tá todo mundo com a de mim aí. Seguindo aqui no último item, políticas organizacionais, né? Elas definem os mecanismos e requisitos de segurança para toda empresa. Vamos falar aqui sobre gerenciamento de mudanças, né? Change management. Mudanças em um ambiente seguro podem introduzir brechas, sobreposições, objetos ausentes e negligências que podem levar a novas vulnerabilidades. A única maneira de manter a segurança diante da mudança é gerenciá-la sistematicamente. O gerenciamento de mudanças envolve planejamento extensivo, testes, registro, auditoria e monitoramento das atividades relacionadas aos controles e mecanismos de segurança. O objetivo do gerenciamento de mudanças é garantir que nenhuma mudança leve a uma redução ou comprometimento da segurança. O gerenciamento de mudanças também é responsável por tornar possível reverter qualquer mudança para um estado anterior seguro e estável. Fez uma agadinha ali. Se você tem um gerenciamento de mudanças ali, você consegue fazer um rollback dessa transação. Change control, né? Que a gente viu o gerenciamento de mudança, que seria um controle de mudanças. O processo de controle de mudança de configuração, controle de versão ou gerenciamento de mudanças tem vários objetivos ou requisitos. Aqui tá falando parte de processo, né? Mas tá com um pezinho ali vinculado ainda essa parte de gerenciamento de controle, né? Gerenciamento de mudanças, quer dizer. Implementar mudanças de maneira monitorada e ordenada. As mudanças sempre serão controladas. Não, vou mudar isso aqui, vou atualizar isso aqui sem falar com ninguém. Não é bem assim. Um processo formalizado de testes é incluído para verificar se uma mudança produz resultados esperados. Vou atualizar o parque lá com a nova versão do Windows. O parque tem lá, 700 máquinas. Vou atualizar todo mundo de uma vez. Não faça isso, né? Pega ali umas 5 máquinas num departamento que usa relativamente, né? Tem um uso brando, digamos assim. Você não pode comprometer, colocar no departamento que tem um uso crítico, nem um que quase não usa, né? Para você fazer primeiro esses testes para depois se aplicar para o parque todo. Todas as mudanças podem ser revertidas, né? Devem poder ser revertidas. Os usuários são informados das mudanças antes que ocorram para evitar perda de produtividade. Os efeitos das mudanças são analisados sistematicamente. O impacto negativo das mudanças nas capacidades, funcionalidades e desempenho é minimizado. Às vezes você vai fazer uma mudança muito grande ali. Dá tempo de você se planejar e fazer até, às vezes, um treinamento com os usuários. Enfim. A mudança é a antítese da segurança. Na verdade, a mudança muitas vezes resulta em segurança reduzida. Portanto, ambientes de segurança frequentemente implementam um sistema de gerenciamento e controle de mudanças para minimizar o impacto negativo da mudança na segurança. Depende, né? Se essa mudança ela for feita de uma forma correta, digamos assim, é relativamente tranquilo. O que pega mais é que é o usuário, né? O usuário, se muda o papel de parede dele lá, ele já reclama. Gerenciamento de ativos, para finalizar aqui, é o processo de manter o controle do hardware e software implementados por uma organização. Esse processo de gerenciamento é usado para garantir que atualizações, revisões, substituições e melhorias sejam implementadas corretamente, bem como para garantir que todos os ativos da empresa sejam contabilizados. Não vai ficar ninguém de fora ali dessas continhas aí. Se o gerenciamento dos ativos falhar, pode ser adquirido equipamento desnecessariamente, pois é equipamento suficiente no local, mas não inventariado adequadamente. Isso pode resultar em perda, roubo ou descarte acidental de equipamentos erroneamente identificados como excesso ou antigos, mas que são necessários para tarefas empresariais. Isso aqui é bastante amplo, tanto para você ter um gerenciamento de ativos em uso, quanto em estoque, quanto para descarte, para consertar, né? Então, assim, se você não tem controle, se você não tem visibilidade ali do seu ambiente, sinto muito em dizer, mas você terá problemas. Bom, pessoal,
finalizamos o item 5.3. Como eu disse pra vocês, um item bem puxado. Por mais que eu ache assim que os temas são relativamente tranquilos de se entender, mas é puxado porque tem muito tópico e a gente não tá passando um por um aqui para não deixar ninguém de fora. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Vocês tenham adquirido bastante conhecimento aí nesse item. Não se esqueçam de deixar um feedback. É bastante importante. E próxima aula é quiz. 3 perguntinhas aí pra gente ver se ficou bem fácil de entender isso daí. Forte abraço. Vejo vocês lá no quiz. Até lá.